Nesse vídeo, eu vou explicar para você de uma forma bem fácil, em 3 partes, o que é glaucoma. Meu nome é Gilson e sou oftalmologista aqui em Belo Horizonte. Eu sei que é muito difícil tentar resumir num vídeo de 10, 15 minutos um assunto tão extenso e tão complexo. Eu sei que não é fácil, mas para poder ficar um pouquinho mais fácil, eu vou começar falando hoje de um tipo específico de glaucoma, que é o glaucoma primário de ângulo aberto. No caso do Brasil, a maior parte dos casos de glaucoma é desse tipo. Existem outros tipos, como por exemplo o glaucoma de ângulo fechado ou o glaucoma secundário a medicamentos. Tem vários outros. E falando nisso, por esse link você vai poder assistir um vídeo que eu falo bem explicado sobre as medicações e seus efeitos, que tem tudo a ver com o assunto de hoje. Então, para poder facilitar o entendimento, eu vou falar hoje sobre o glaucoma de ângulo aberto. Primeiro, o que é ângulo? No caso do nosso olho, ângulo é aquela área que fica entre a córnea e a íris. É justamente nesse local do olho que funciona como se fosse um ralo. É uma comparação, tá, pessoal? É um ralo. Eu vou tentar fazer uma imagem para você poder entender. Por que funciona como se fosse um ralo? É porque por ali vai ser escoado o líquido que controla a pressão intraocular. O nome desse líquido é humor aquoso. O nome aquoso vem porque ele parece água. Esse líquido ele é produzido num outro local. Ele circula e vai embora justamente por ali, nesse local que chama ângulo do seio camerular. Não precisa decorar isso, mas esse líquido ele é produzido num local e é drenado em outro. Vê se você entende. A quantidade que é produzida tem que ser igual. Se produz quantidade 10 desse líquido, tem que sair 10. É tipo uma caixa d'água. O que entrou tem que sair. Na caixa d'água, toda a água que entra vai embora, não é isso? Se entra mais água que sai, a água começa a encher e vai sair pelo ladrão. Só que no nosso olho não tem ladrão. Então, a mesma quantidade que é produzida, ela tem que sair. Se isso não acontecer, faz a gente ir para a segunda parte. Como que aparece o glaucoma? Basicamente, o glaucoma ele acontece por 2 razões. Aumento na produção desse líquido, que é o humor aquoso que eu acabei de falar, ou a diminuição do escoamento dele. É uma coisa ou outra, ou então as duas coisas juntas. Cada colírio de glaucoma ele age em uma dessas etapas, ou então pode também agir nas 2 etapas ao mesmo tempo. Por isso que existem tantas medicações, tantos colírios, e muitas vezes existem combinações dessas medicações, junta uma com a outra. O tratamento funciona como se fosse um teste. O médico ele vai testar se aquela medicação funciona bem para aquele paciente. Mas não é um teste aleatório. Tudo que a gente faz é baseado em livro, é baseado em estudo, ou seja, um grupo de médicos se reúne para poder fazer um estudo, para saber se daquela forma aquele remédio age, como age e tudo mais. Tudo é baseado em cálculo, em observação e em estatística. É bem legal os estudos médicos. Então, depois de analisar todos os exames, a gente prescreve um colírio para poder tratar o glaucoma de uma pessoa. E para saber qual a forma certa de usar um colírio, nesse link eu explico bem certinho, eu explico bonitinho como se faz. Agora vem uma parte que é da máxima importância, que é o número 3. Esse tipo de glaucoma que eu estou falando hoje, que é o glaucoma primário de ângulo aberto, ele não dá sintoma. Ou quando dá, ele confunde o paciente um pouquinho com outra coisa. Eu vou explicar o porquê que isso dá máxima importância. Como esse glaucoma ele é silencioso, a pessoa, teoricamente, ela não está sentindo nada. Então, você vai no seu especialista em glaucoma, ele faz um tanto de exame com você, ele faz um diagnóstico, ele te prescreve um colírio e você vai para casa. Isso que eu acabei de falar é muito importante. Quase sempre o tratamento de glaucoma ele é feito à base de colírio, ou seja, a gente prescreve um colírio para a pessoa para baixar a pressão intraocular. Existe cirurgia de glaucoma também, mas na maioria dos casos se resolve só com colírio. E um dia eu vou explicar para você, de um jeito super fácil, sobre a cirurgia para glaucoma. Bom, aí você começa a usar esse colírio e com poucos dias de uso, seus olhos começam a ficar um pouquinho irritados. Aí você para e pensa, eu vou parar de usar isso. Na semana passada eu não tinha nada e hoje meus olhos estão assim. Por que isso acontece? Isso acontece porque eu já expliquei em outros vídeos que toda medicação tem pelo menos 2 efeitos. Agora, no caso do colírio para tratar glaucoma, o efeito principal é o de abaixar a pressão intraocular. Um dos efeitos colaterais desse colírio é de deixar também seus olhos vermelhos, por exemplo. Isso acontece, pode acontecer, infelizmente.
Esses efeitos colaterais fazem com que muitos pacientes não queiram continuar a usar o colírio. Isso acontece. E como é que se resolve isso? Para resolver, você vai voltar lá no seu oftalmo, no seu médico, e vai conversar com ele. Provavelmente ele vai trocar a medicação por uma outra, que cause menos efeito em você. O colírio ideal para tratamento de glaucoma ou para qualquer outra coisa vai ser aquele colírio ou aquela medicação que consiga baixar a sua pressão ocular e, é claro, com a menor quantidade possível de efeito colateral. Eu espero realmente ter ajudado com essa explicação. Eu tentei usar uma forma simples, para que você consiga visualizar, para que você consiga entender. Deixe nos comentários sua opinião, alguma sugestão de algum detalhe que você acha que pode ser discutido aqui e que vai ajudar na nossa conversa. Grande abraço e até o próximo.